Olá pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje eu separei uma partida muito interessante entre Mieses e o Reshevsky, uma partida que teve um equilíbrio por bastante tempo e o Reshevsky gradativamente vai conseguir quebrar esse equilíbrio que tinha na partida, né? Como é que a gente procura fazer isso? Por que um jogador consegue desequilibrar uma partida de xadrez, né? Como é que a gente pode tentar fazer isso? Eu gostaria de reiterar também que estão aí abertas as inscrições para a segunda turma da Pelica Chess Academy. Já estamos aí no finalzinho, né, para iniciar a segunda turma. Então, para quem tiver interesse, está aí no link do canal, na bio, para que vocês que tiverem interesse em participar da turma que já está feita, né? Vocês podem aí entrar e clicar e participar nesse grupo aí do WhatsApp, tá bom? Bom, vamos ver essa partidaça depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Essa partida aqui foi jogada em 35 e o Mieses, por exemplo, a gente pode colocar ali um amador, segundo ou terceiro escalão da época, né? Muita parte dele perdendo para os jogadores mais conhecidos, né, e fortes da época, né? Mas é um cara que ele contribuiu muito para o xadrez. Morreu lá com seus quase 89 anos na Inglaterra, né? Ele organizou eventos, ajudou jogadores, quer dizer, o cara realmente tem um amplo cabedal ali de ajuda, né, e contribuição ao xadrez. O Reshevsky não, bem mais conhecido, um dos meninos prodígios do xadrez, já tive até um vídeo aqui no canal que eu comento sobre os meninos prodígios, inclusive do Reshevsky, né? Tem o famoso meme do Reshevsky, ele jogando lá contra 20 pessoas, né? Acho que foi em Paris, em 1920, a pessoa fez um meme, o garoto jogou com 8 e perdeu todas. O pessoal faz muito isso, né? Essas brincadeiras, né? E teve gente que levou a sério até isso, incrivelmente. Então, é um menino prodígio, né? Um cara realmente fantástico, uma carreira de muito sucesso, foi candidato ao título mundial. Temos ele participando do Zurique 53, um livraço que todo mundo deve ler, né? Então, um cara bem mais conhecido que o Mieses. Mas veja, o Mieses jogou essa partida com 70 anos de idade e o Reshevsky estava com 23, 24 por aí, tá? Então, o que ocorre? É um cara já mais idoso e tal, contra um forte jogador jovem que está em franca ascensão, né? Então, nós temos essa questão que é sempre importante observar, pessoal, para vocês terem um período histórico, eu gosto muito disso, para se situar e ver o que está acontecendo. Não é só a partida em si, né? Mas entender os fatores que estão em peso ali, pesando, né? Poxa, o cara 70 anos, outro mais jovem, né? Tudo isso vale a pena, é importante ver na partida. Tá? Então, vamos lá. Seguiu aqui E4, a Caro-Kann, que estamos vendo aí no curso da Pelica Chess Academy, já foram 11 aulas sobre Caro-Kann e outras coisas de estratégia, né? D4, D5, cavalo, variante clássica, toma, e cavalo F6. E aqui, por exemplo, ele tirou o cavalo, o principal é tomar, né? Mas quando eu tiro o cavalo, você tem aqui C5, que é muito bom, você tem H5 também, que é muito bom, mas ele jogou E5. H5 tem uma ciladinha curiosa, que ocorreu muito pouco na história do xadrez, mas já aconteceu com um aluno meu, porque eu sugeri esse daqui, porque pode incomodar num determinado nível, e o certo aqui é jogar H4, né? Mas, por exemplo, se você joga bispo G5 aqui, aí vem aqui o H4, ataca o cavalo, e agora fica meio esquisito tirar o cavalo, que eu continuo desenvolvendo normalmente. Mas aí você vai tomar aqui o cavalo, e quando você toma aqui, olha lá, esse bispo está no ar, e ele joga aqui bispo E5. Esse jogo está perdido, tá? Quem quiser pausar o vídeo e tentar descobrir, dá uma pausadinha aí, preta joga e ganha. Muito bem, pessoal, como é que é o ganho? Você dá um cheque, e agora vai tirar aqui, se colocar a dama em D2, você toma, né? E o jogo está perdido, porque você não pode tomar com a dama que você está cravado. O que vai acontecer? Você vai ter que tirar o rei, se tomar o peão, cai a dama. E quando você tira o rei para qualquer lugar, basta trocar as damas, né? E aí você toma aqui, tem o bispo toma. Cuidado com isso, tá? Porque isso vai ser o tema da outra. O que você tem que fazer aqui? Simplesmente tomar o cavalo, faz dama e, bom, você está com uma peça a mais, certo? Então, o que ocorre? Na partida, se jogar o peão aqui, agora sim vai vir o golpe, torre toma peão, ameaça a torre. Tem que ter uma ordem certinha, tá, galera? E quando joga a torre, toma a torre, aí vem o dama por bispo cheque. Olha que bonito esse sacrifício. E quando joga peão toma a torre e ninguém consegue parar lá. Né? Não tem, pode tentar aqui, perde ainda um cavalo e tentar um mate, alguma coisa assim, mas você só põe uma peça na frente e não vai ter material suficiente aqui, tá?
Ou seja, é uma seladinha que ocorreu muito pouco na história do xadrez. Eu me lembro do Pan-Americano em 2012, não, perdão, 2006, né? Que foi em Cuenca. Eu estava levando a Amanda Marques Pereira, outros alunos, e a Juliana Teral. E na primeira rodada, a menina do México caiu nisso daqui, tirou, e a Amandinha, que depois se classificou até para a equipe olímpica brasileira com menos de 15 anos de idade, num feito incrível, né? Por ali, 15 anos, ela entrou. E a Juliana Teral também entrou, a primeiro e segundo tabuleiro do Brasil, foi bem legal. As duas acabaram sendo campeãs pan-americanas, ganhando o título ali, né? Mestre FIDE, uma coisa assim. Não Mestre FIDE, mas candidato, um título importante. E a Amanda caiu nessa posição e esqueceu do cheque, ou seja, na hora ali, ela ficou na dúvida e aqui, peão por peão, cheque. Ela jogou e acabou empatando a partida, ficou melhor. A partida durou, nossa, passou da meia-noite essa partida, eu me lembro, primeira rodada, né? Quando, na verdade, o cheque aqui ganha. Então, às vezes, você tem o conhecimento, você aprende, mas às vezes você não aplica por receio ou porque fica na dúvida, né? Porque envolve um sacrifício de dama. Mas é uma variante interessante aí, claro que H4 é o melhor. Nessa partida, por exemplo, o Reshevsky jogou E5, é uma maneira de você golpear o centro bastante interessante, que você não vai jogar aqui peão toma, né? Porque dama toma, toma, isso aqui é muito chato, atacar com os dois peões, não é legal. Mas ele jogou bispo E3, e aqui o Alekhine jogou esse com capa branca. Esse lance aqui é o melhor. Já que você vai tentar defender o peão, é melhor você levar o cavalo, porque você já centraliza o cavalo, né? Mas na partida aqui, ele jogou bispo E3, o Reshevsky toma, e quando joga dama toma, você vê, olha essa posição, o branco não pode ter problemas aqui, né? A princípio, você vê já está com 3 peças no jogo e o preto ainda tem peça para desenvolver. Como é que você vai desequilibrando, né, a partida? Então, a questão é você ter acúmulos de conhecimentos estratégicos. Por isso que eu sempre sugiro o PAC, um livro de estratégias, para você poder pôr na balança as coisas. Então, esse é um jogo completamente igual nas estruturas de peões, 3 aqui, 3 ali, né? Ou seja, 3 para cá, é a mesma coisa, só tem as duas colunas centrais abertas, então aqui sempre o bispo conta um pouquinho, né? Mas, poxa, se eu trocar as damas não vai dar em nada. Então, o Reshevsky jogou esse aqui, ó, cheque. Esse cheque não é tão fácil de jogar, né? Claro que não vai colocar a dama aqui, porque você perde a dama imediatamente, né? Mas ele dá um cheque, ó, você vai fazer o que aqui agora? E o Mieses, ele mantém aqui a ideia de trocar as damas, que cai num final muito equilibrado. E aí o Reshevsky, bispo aqui, cravando a dama. Você não tem outro lance, você joga C3 e quando agora volta, já não tem mais a possibilidade de roque grande, essas coisas, porque está caindo o peão em A2 e não tem mate aqui embaixo, porque o bispo está vigiando essa casa. Então o Reshevsky conseguiu manter as damas no tabuleiro e a dama num lugar legal, que ela está tipo numa coluna aberta da horizontal, que a gente fala, né? Uma fileira, né, pessoal? Está dominando aqui. E as brancas precisam completar o desenvolvimento. Jogaram aqui o bispo D3, parece ser uma jogada muito boa para controlar a casa F5. E aí o Reshevsky roca e ele joga cavalo aqui. Claramente, cavalo F3 era melhor e segue um jogo equilibrado, né? Mas ele jogou o cavalo aqui. Agora vem um lance muito interessante. Queria que vocês pausassem o vídeo aí e tentassem achar esse lance aqui. Não é tão simples, tá, pessoal? Muito bem? Descobriram o lance? A jogada é C5. Esse tipo de jogada aqui é aquela jogada difícil de fazer. Você vai pensar talvez em cravar, tentar tirar o bispo para E6, mas aí viria um cavalo já te incomodando. Alguns jogadores sugerem, por exemplo, se eu fianquetar o bispo, ou passar o cavalo primeiro fechando o bispo, podendo ter o risco de levar um cavalo aqui atacando o bispo, ou seja, você fica numa enorme dúvida, né? Mas o Reshevsky jogou aqui, fina jogada, porque a ideia desse lance é colocar o cavalo numa casa melhor, sem bloquear a ação do bispo, e ao mesmo tempo você controla essa casa que é ponto de apoio para várias peças, né? Aqui o cavalo e o bispo das peças brancas, né? Mas não é tão fácil fazer esse lance, porque você mexe de novo com esse peão, né? Então, meio contraintuitivo esse lance. Na partida foi jogado cavalo F5, um lance que ele aproveitou que a dama não está vigiando mais aqui para atacar o bispo e ganhar o par de bispos, né? Mas eu não sei, me parece que era melhor rocar, alguma outra coisa assim, completar o desenvolvimento, porque eu estou tomando esse cavalo sem ter perdido tempo, né, no desenvolvimento. E na hora que joga bispo toma,
o Reshevsky joga cavalo C6, o par de bispos realmente conta nesse jogo aberto, né? O Steinitz lá atrás mostrou posições em que o par de bispos vence o bispo e o cavalo, com uma torre para cada lado, mas aqui existem outros fatores, né? As pretas estão dominando as colunas centrais bem mais rapidamente, que é bem mais rápido do que as brancas que ainda não rocaram. Então, na partida jogou aqui, e o Reshevsky traz a primeira torre, atacando a dama do Mieses. O Mieses tira aqui, ameaça o peão. Aquela dúvida, né? Peão aqui ou peão aqui? Qual que eu faço? A regra sempre é você colocar peões na cor diferente do seu bispo. Veja, pode parecer, mas eu estou entregando essa casa, pode atacar, mas a torre vai vir para cá, né? Você deve colocar os peões na cor contrária do bispo. Esse peão, por exemplo, está atrapalhando o meu bispo aqui, né? Então, você deve fazer isso. Na partida foi jogado o bispo aqui, ele está querendo tomar o cavalo e dobrar os peões, né? Mas é claro que o Reshevsky toma, e após dama toma, põe a torre aqui, já existe uma ameaça de jogar bispo G5, e aí o Mieses volta. Então a gente percebe claramente que o Mieses jogou umas linhas assim, está tentando trocar as peças e jogar para empatar. Tá? 35, o Reshevsky já é bastante famoso, ele com 70 anos de idade jogando a partida. E o Reshevsky, evidentemente, queria evitar isso, jogar pela vitória. Veja, essas pequenas falhas minúsculas, que quando você tem uma posição muito equilibrada, com duas colunas centrais, é uma coisa gradativa. Então, o que é? Torres dominadas na coluna, o rei já saiu do gaveta, né? Cavalo está pronto para entrar para o centro do tabuleiro, ou seja, as brancas ficaram aqui da terceira linha para trás, né? A gente tem sempre o peão como ponto e o preto com da quarta linha para trás. Isso ainda é pouco? A posição é sólida, não é fácil. Mas agora o Reshevsky joga C4, olha lá, pondo os peões em casas brancas, e agora a jogada C4 dá mais atividade para a dama, e também você pode colocar um cavalo na sexta linha. Não me lembro quem falou isso, foi Stein, Tutahashi. Aí o pessoal pode depois pesquisar e colocar nos comentários do canal. Mas quando você chega com um cavalo na sexta linha, você pode tomar um café, você escolhe a bebida que você quiser, que ele ganha sozinho a partida, né? Tinha essa máxima, né? De você levar um cavalo lá. Na partida seguiu B4, que não é totalmente errado para expulsar a dama daí, e o Reshevsky traz a dama aqui mais centralizada. Segue torre aqui para disputar a coluna, e ele joga cavalo E5 para tentar colocar lá o cavalo na sexta linha, conforme planejado com o peão aqui e apoio da torre também. Ele joga agora bispo F4, e aqui parece que esse foi uma imprecisão, quando jogou bispo F4 para cravar o cavalo, e agora depois de bispo aqui D6 saindo da cravada, ele joga cavalo aqui. Foi isso que o Mieses pensou, né? E aqui é difícil, por exemplo, uma análise mostra que esse aqui, atacando o bispo, e depois que você toma, essa posição com cavalos no tabuleiro, parece que era melhor, né? O computador também prefere essa posição, porque provavelmente você vai jogar a torre aqui, vai dobrar aqui a coluna aberta, porque essa coluna ficou bloqueada agora pelos dois cavalos, então você tem que dobrar imediatamente aqui. Se esse cavalo um dia sai, você domina a sétima, tá difícil disputar a coluna. E esse cavalo, apesar de estar aqui no centro, ele não tem muita mobilidade, né? Tudo meio, né? Aqui não vai fazer muita coisa. Você pode depois trazer a dama para o ataque, esse cavalo pode sair com uma dama aqui, ou uma dama centralizada ameaçando o mate, ou seja, essa é uma posição vantajosa para o preto, e o branco vai ter que, assim, trabalhar muito aqui para conseguir o equilíbrio, né? Posição difícil. Mas o que ele fez? Ele procurou aqui dar o cheque. Por quê? Porque após cavalo toma, bispo toma, ficou bispo contra cavalo, ficou uma posição, ou seja, onde as peças são diferentes. Esse bispo vai tentar vir aqui na diagonal, protegendo o rei e atacando aquela fraqueza ali, que ficou exatamente bispo bom agora, né, pessoal? E vai ter trocas aqui, é possível que tenha trocas aqui no centro, mas o Reshevsky considerou que esse bispo era mais forte, né? Você veja como que não é fácil. Aqui, o computador acha melhor ficar cavalos no tabuleiro e um cavalo na cesta. O Reshevsky achou melhor, uma vantagem mais assim palpável, em vez de ser uma coisa momentânea, que pode ser um cavalo na cesta, ele preferiu colocar um bispo contra um cavalo, né? Bom, enfim. Na partida, o que seguiu foi que jogou G3 para expulsar o bispo dessa casa, o bispo vem para cá, e agora a 4 para unir um pouquinho aqui os peões, né? Também é uma jogada natural. Ele vem para G7, fica batendo no peão, e o Mieses joga aqui, né?
pode avançar um pouco, tentar abrir uma coluna, colocou os peões na branca, e agora o Reshevsky aproveita para centralizar aqui, e após torre aqui, ele tinha uma ideia ao jogar esse lance, né? É porque ele não consegue disputar na fase torre toma, por exemplo, e torre aqui, pessoal. Sempre tem alguns problemas com troca e bis toma peão, né? Olha lá, pode ter essa variante aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa, ó, tá vendo? Cheque, ó, o rei sai tranquilo e quadratura, não tem nada, né? Então, o que ocorre aqui é que ele faz uma defesa indireta, ele joga dessa maneira, já pensando em defender, mas ele joga o fino torre aqui. Quando você quer pegar uma coluna, você centraliza, né? Ele vai lá e troca, terça maior e ataca o cavalo, e quando ele joga cavalo aqui, veja, se ele tenta jogar rei G2, por exemplo, ele vai primeiramente pegar a coluna. E agora tem um planinho de avançar o peão de G, aproveitando a cravada, né? Chato isso aqui, viu? Mas tinha chance, talvez tentar torre E1 para dama E4, essa defesa é interessante, se não me engano, aqui, para você tentar este. E aí, na hora que troca, quando você pega esse, pega aqui, poderia tentar um equilíbrio, mas as pretas têm vantagem aqui. O que ocorreu foi que ele joga agora toma e joga cavalo D4, né? E aqui esse lance, aparentemente, parece que ia resolver muitos dos problemas dele. Mas agora as pretas têm uma sequência decisiva, né? Tem muitos livrinhos essa sequência aí, pessoal. Preta jogam e ganham. Vamos ver se vocês descobrem. Muito bem, qual que é a sequência? É tomar mesmo o cavalo, e quando o peão toma, parece agora que vai cair o peão, mas às vezes vem um intermediário, né? Intermediário é o lance mais difícil que tem, pessoal. Você joga aqui, olha que legal, e vai tomar o peão com a torre. Ele esperava tomar o peão antes, mas agora você não pode tomar, porque vem agora cheque. E você perdeu a partida, que você é obrigado a tomar a torre e cai a dama, né? Então, esse intermediário foi o que o Mieses não viu. Talvez tenha apuro de tempo, não dá para saber, mas o fato é que foi uma jogada fina que o Reshevsky descobriu, e agora, depois de torre D1, cai o peão, troca, e o final de damas está totalmente perdido, porque o meu rei ele pode jogar um H5 aqui, depois ir aproximando com calmo o rei, avançando com a dama, muito difícil aqui. As brancas não têm pontos fracos para atacar, e o peão na sexta linha na quinta linha vai para a sexta e está muito rápido aqui para coroar. Então ele tenta trazer o rei, ele também vem com o rei, agora ele joga aqui na expectativa, mas as pretas também novamente têm uma fina jogada, que é cheque, e agora depois toma aqui, se toma aqui, dá nada. Toma aqui, me daria na mesma, né? Mas ele joga a dama, troca. Agora ele quer tentar ir atrás do peão, mas o Reshevsky calculou aqui, aqui e aqui. Opa, parece que vai pegar e complicar o jogo, né, pessoal? Mas você tem C3, obrigando o rei a se deslocar. Agora o rei vem para cá e o jogo está completamente ganho. Tentou essa última esperneio, que não dá para nada, e depois o peão toma, ele abandonou. Ou seja, uma partida bem legal. O que a gente aprende na partida? Os conceitos gradativos. Para você poder desequilibrar uma partida dessa, pessoal, é muito importante que você tenha acúmulos de conhecimentos estratégicos. Então, como é que você quebra uma posição dessa? Você vê que na partida ele foi aos pouquinhos, evitou a troca das damas, depois ele conseguiu jogar um C5 para desenvolver melhor o cavalo, depois ele conseguiu trocar uma peça que não estava desenvolvida por uma que mexeu muito, então, muitos tempos. Com isso, ele ficou na frente no desenvolvimento, centralizou as torres nas casas corretas, na D e na E. Depois, mais tarde, ele fica na dúvida de pôr um cavalo ou ficar com um bispo bom. Ele optou por ficar com um bispo bom, a partida segue, ainda dura, troca um par de torres, e depois que ele consegue ter o bispo atacando pontos entre eles, dama centralizada, torre na coluna, o Mieses tenta um cavalo D4 para ver se simplificava tudo, e não viu o golpe tático, que é o que sempre acontece. Sempre pode aparecer uma coisa tática que te ajuda num jogo trabalhado estrategicamente. Mas é preciso que você consiga os elementos, né? Toda a partida você faz uma avaliação, material, segurança dos reis, estrutura de peões. Mas se você não sabe o que é estrutura de peões, um peão isolado, um peão dobrado, não entende os conceitos de como o bispo está melhor ou pior, como é que você vai avaliar uma posição? É por isso que você conhecer estratégia, os elementos estratégicos é muito importante. Se você não consegue isso, você não vai ter condições de avaliar uma partida. Então, nas posições equilibradas, é importante que você tenha isso. É uma coisinha aqui, uma pinça colar, você vai assim devagarzinho e, de repente, essa vantagem vai acumulando e ficando cada vez maior. Essa partida é muito boa, né? Ou seja, um cara já com bastante idade, o Mieses, né?
já com seu setentinha, e o Reshevsky aí em franca ascensão. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem aí o like, se inscrevam no canal, aí comentários para a gente continuar aí fazendo o trabalho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.